Reflexões com o pastor Valdir Vieira. A nossa meditação de hoje será na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz o texto: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diante desta revelação bíblica, eu entendo que a principal fonte de conexão entre Deus e o homem é o Espírito Santo. Porém, o canal de intermediação que faz esta ponte entre a criatura e o Criador é Jesus Cristo, o qual veio a este mundo em forma de homem, representando o homem pecador, e na forma de homem ele suportou todas as tentações, porém não cedeu ao pecado, mas venceu o pecado e, na condição de homem, ele condenou o pecado na carne. Na antiga aliança, Deus usou os anjos por um período de tempo, não como oráculos, mas como mensageiros emergentes. Veja, por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 1, quando Deus falou a Abraão que lhe daria um filho, a mensagem foi levada pelos anjos. Vejamos também no capítulo 19, versículo 1, a história de Sodoma e Gomorra. A palavra vai dizer que os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam mergulhados em pecado e o clamor de Sodoma e Gomorra subiu aos céus. Então, Deus enviou 2 anjos para levar uma mensagem a Ló e tirá-los daquela cidade. Podemos ver também a história de Gideão no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, o qual recebeu a visita de um anjo enquanto malhava o trigo no lagar para salvar das mãos dos midianitas. Também no mesmo livro de Juízes, capítulo 13, versículo 3, a mulher de Manoá recebeu também a visita de um anjo, o qual lhe entregou uma mensagem que ela daria à luz a um filho, o qual foi Sansão. Podemos observar que os anjos têm sua missão específica no reino de Deus, mas a missão de pregar as boas novas do Evangelho, o Evangelho da salvação, essa missão foi entregue com exclusividade ao homem. O apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 8 e 9, ele vai dizer: Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: Em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Ainda, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele afirmou dizendo: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isto significa dizer que o evangelho de Cristo não faz acepção de pessoas. O evangelho de Cristo não discrimina nem raça e nem posição social.
No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos 34 ao 36, o apóstolo São Pedro, pregando o evangelho na casa de Cornélio, ele afirmou dizendo: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. E no capítulo 17, versículos 30 e 31, ele continuou: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Escrevendo ainda aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.